pois aquele que entre nós está, a coragem te dará. Nas mãos de Cristo sempre estarás, e certamente vitória terás. Eu sei que Ele te dará seu poder, seu amor, e livre será. Você forte, não temas nem desanimes. Jesus irá na frente, sua luz te iluminará. Ser forte, corajoso, pois aquele que entre nós está, a coragem te Boa noite, queridos irmãos. A mensagem que eu trago essa noite tem a ver com aquilo que estamos estudando essa semana. Estamos vendo uma mensagem que fala sobre o crisol. Eu convido você a estar hoje à noite aqui e vamos meditar um pouquinho nessa mensagem, que é o crisol. Mas a mensagem que eu trago é o crisol na família. Vamos orar, fechar os olhos e pedir a presença do Espírito Santo? Grande e poderoso Deus, nosso Pai Celestial, aqui estamos, Senhor, para ouvir a Tua voz, para pedir a presença do Seu Santo Espírito e que Teu Santo Espírito habite em cada família que esteja ouvindo a mensagem dessa noite. Esteja conosco, Senhor. Use a minha boca, a minha língua e tudo aquilo que meditarmos aqui para engrandecer o Teu santo nome e abençoar as famílias da igreja. Em nome de Cristo Jesus, o nosso Redentor e Salvador. Amém. Vamos começar então, iniciando essa mensagem, abrindo as nossas Bíblias, em Provérbios 17, no versículo 3. Vamos lá então? 17, o versículo 3. Eu vou ler essa palavra hoje, essa mensagem, na Bíblia, com a linguagem Almeida Corrigida e Fiel. Aqui diz assim, no versículo 3 de Provérbios 17. O crisol é para a prata e o forno para o ouro, mas o Senhor é quem prova os corações. Você pode ler parte deste mesmo versículo que é repetido em Provérbios, porém lá em Provérbios 27, no versículo 21. Também vemos esse versículo, só que de forma diferente a colocação, em Malaquias 3:3. E na versão bíblica de Almeida Corrigida e Fiel diz assim: e assentar-se-á como fundidor e purificador da prata, e purificará os filhos de Levi,
e os refinará como ouro e como prata. Coloca Jesus Cristo, Deus, como refinador, dizendo que ele refina, purifica os filhos de Levi. Ambos os textos, tanto os escritos no livro de Salomão, em Provérbios 17 e em Provérbios 27, trazem conselhos para a família. E dentro desses conselhos, Salomão usa o crisol como objeto da sua metáfora. O crisol, nós temos conhecido, aqui essa semana a gente tem visto muito isso, ele é um artefato, um utensílio, um recipiente. Só que tem vários tipos de artefato que se fazem o crisol. E ele é muito forte, porque ali precisa derreter metal. E a Bíblia traz a prata como esse metal que é provado para purificar, né? Como colocado no crisol. E esse processo faz eliminação das impurezas que permeiam a prata. E esse metal é um metal nobre e utilizado aí para a fabricação de joias. Então, quando a gente fala que tem um refinamento para tornar esse precioso metal de forma mais pura, ele passa por um derretimento, uma fundição. Assim, o sábio rei Salomão nos apresenta uma analogia entre a purificação da prata e do ouro e a nossa vida. E para demonstrar assim que o nosso caráter pode sim ser purificado por Cristo Jesus. Ele traz ambos os capítulos, né? 17 e 27, os conselhos para a família. Vou trazer aqui alguns conselhos para a gente poder entrar um pouco mais nos conselhos bíblicos de Provérbios 17 e 27. Ambos trouxeram, né? Falando aí sobre o crisol na purificação da prata. Mas agora nós vamos ver outros conselhos para as famílias que traz o nosso conselheiro, o grande rei sábio Salomão. Começa já aqui em Provérbios 17, 1, o primeiro conselho, onde diz assim: é melhor um bocado seco e com ele a tranquilidade do que a casa cheia de iguarias e com desavença. Olha como ele aconselha as famílias. E depois, em Provérbios 17, pulando lá para o versículo 25, diz assim: o filho insensato é tristeza para o seu pai e amargura para aquela que o deu à luz. E retornando ao versículo 2, ele aconselha, aí vem o aconselhamento. O servo prudente dominará sobre o filho que faz envergonhar e repartirá a herança entre os irmãos. Vejam só a preocupação que Salomão tinha em aconselhar as famílias do seu reino. E pulando lá para o capítulo 27 novamente, nós vamos ler agora o versículo 8, onde diz assim: qual a ave que vagueia longe do seu ninho, tal é o homem que anda vagueando longe de sua morada. Conselho aos cônjuges, daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Põe o teu coração sobre os teus rebanhos, porque o tesouro não dura para sempre, diz Salomão. E durará a coroa de geração em geração? Isso está em Provérbios 27, 23, 24. Aí eu pergunto para você, qual é o seu crisol? Qual é o crisol da sua família? Qual é o crisol que está passando o seu lar, a sua casa? Tem você passado por alguma provação? A sua família enfrenta problemas e tem passado pelo crisol, pelo fogo, pela provação? Os conselhos do sábio Salomão também trouxeram ao reino aconselhamento para famílias que passavam por provas.
E será que a família dele passou por provas? Como nós lemos aqui, existem muitas desavenças dentro das casas. Existem famílias que vivem com problemas de desavença entre irmãos, entre os filhos, entre os cônjuges, entre avós, tios, a família também que é distante. Existe também filhos rebeldes, que não estão mais nos caminhos, que são aqueles primórdios que a família, desde o princípio, ensina. Que são aqueles princípios, que é aquilo que a família acredita. Mesmo aquelas famílias que trazem os seus filhos criados desde o início da vida, aprendendo princípios dentro da igreja. Famílias com bons princípios, têm seus filhos na rebeldia, afastados dos caminhos, trilhando outros apriscos por outros rebanhos. Outra situação que tem acontecido também, aqui como nós vimos, né, falando dos homens, mulheres que arrumam trabalhos fora do lar, viajam muito. E durante esse afastamento da família, arruma confusão fora do lar, confusão com traição, confusão com o adultério, confusão com negócios que não são negócios lícitos para trazer um dinheiro lícito e honesto para a família. Qual é o seu crisol? Qual que é o crisol que está passando a sua casa e a sua família? Seu cônjuge decidiu trabalhar longe da sua casa? Viagens, ele fica pouco com os seus filhos, volta tarde, ou mesmo quando ele não viaja, ele trabalha perto de casa, mas ele não dá atenção para a família? Qual é o crisol dessa família? É a saúde? Tem alguém doente que ocupa muito mais tempo dentro da sua casa, cuidando de um adoecido, do que dos membros da família e de outras coisas importantes para manter o lar? O crisol é a doença que está assolando a sua casa? Qual é o crisol da tua família? Não sei qual é o crisol da sua família, mas Deus sabe. Será que são as finanças? É o desemprego? São dívidas que assolou e hoje você não consegue colocar as finanças da casa em dia? A alimentação está insuficiente, as contas não estão sendo pagas no tempo certo, aumentam os boletos? Não sei qual é o seu crisol. Deus sabe, porque Ele acompanha a sua casa. Veja que o próprio autor de Provérbios, Salomão escreveu o livro de Provérbios. Ele mesmo teve o seu crisol. Ele foi um rei que, aliás, né, o rei mais sábio que já existiu na terra foi Salomão. Ele começou no início de sua carreira, do seu reinado, andando com Deus. E tudo ia muito bem no seu reino. Muitos outros sábios de outros reinos vinham se aconselhar com Salomão. E ele dava bons conselhos. E toda a terra vinha ouvir os conselhos desse rei tão sábio. Porém, quando ele se afasta de Deus pelos pecados que ele comete, ele acomete dentro do seu reinado vários pecados. E são vários, né? Podemos falar do adultério, de ter casado com várias princesas de vários reinos, né? A Bíblia e o Espírito de profecia, lá em Profetas e Reis, fala que ele teve 700 mulheres e 300 concubinas. Também o orgulho na vida de Salomão, os poderes, né? E os negócios, a parte econômica que ele fez alianças com reinos que não deveria, de forma como não deveria. Arruinou toda a sua casa e as gerações que vieram depois. Qual foi o crisol dele? Vocês já pararam para pensar? O crisol dele não foi os erros de pecados que ele cometeu. O crisol dele não foi o afastamento de Deus.
o crisol veio no final da vida dele. Sabe por quê? No final da vida de Salomão, diz lá no livro, no capítulo 5 do livro de Profetas e Reis, que o maior crisol de Salomão foi aflição de espírito. Ele era um rei no final da vida, abatido, aflito e amargurado pelas escolhas que ele fez na vida. Então, até o mais sábio desse mundo, o rei mais sábio, teve um crisol, e o crisol acometeu toda a sua família. No capítulo 6 do livro Profetas e Reis, menciona o seu filho Roboão, que depois da morte do pai, ele reinou em seu lugar. E retoma aqui uma questão muito importante da má influência dos seus pais na vida de Roboão. Deixou para ele uma má influência. Salomão não foi capaz de exercer forte influência modeladora para o bem-estar da mente desse seu filho, cuja primeira educação dele não tinha sido boa. Foi negligenciada a primeira infância desse rei, do filho de Salomão, foi negligenciada. Também ele se casou com uma moabita, pagã, que não tinha adoração no mesmo Deus. E por forte influência dessa mãe, que também moldou o caráter desta criança, ele teve a sua vida corrompida e desde a infância viu a influência dos seus pais, terminando com o reino dele, que veio depois do reino de Salomão. Como vemos aqui, existem várias histórias na Bíblia que traz famílias que passaram por crisol, provações e grandes provações. Nós podemos trazer mesmo até a história da família do próprio Cristo. Jesus Cristo mesmo teve sua família com grandes dificuldades e provações. Poderíamos perguntar aqui, qual será que foi o crisol na família de Jesus? Vocês já pararam para pensar que o próprio relacionamento familiar na família de Jesus, do nosso rei, aqui na terra, teve o crisol relacional na família? Quando nós vemos os irmãos não confiarem nele, não havia confiança nas palavras de Cristo Jesus, pelos próprios irmãos dele. A própria família de Cristo, o relacionamento foi o seu crisol. Existem várias famílias que passaram pelo crisol, seja a morte, seja dificuldades financeiras, perseguições, doença, até em famílias muito bem estabelecidas economicamente, a Bíblia traz isso, doenças, pestes, a lepra, não é? Morte. Qual é o crisol na sua casa? A semelhança do artefato que é o crisol, que nós conhecemos hoje, o Senhor pode provar e purificar cada membro da família por meio do fogo de aflições e provações. A Bíblia traz várias histórias a respeito de Deus purificar os seus filhos e permitir que as famílias passem por provações aqui na terra, aqui mesmo onde Jesus criou, para mostrar que Jesus veio para refinar o caráter dos seus filhos. Ele é o joalheiro. Ele é o maior joalheiro e refinador de caráter que já existiu. As provações pelo fogo que ele permite você passar, ele permite para que possa moldar o seu caráter aqui na terra, para receber o galardão. Ele permite sim que passamos por provações, por crisóis,
que podem nos parecer até intransponíveis, mas essas situações fortalecem a nossa fé. Enquanto sua família está passando pelo crisol, ele observa. Sim, ele acompanha e está cuidando de tudo. No momento da provação, ele está cuidando de tudo. Ele está junto com você. E tenha a certeza disso, não tenha dúvida, que ele conduz os seus filhinhos pelo fogo para aperfeiçoá-lo e para retirar as impurezas, para que possa separar essa preciosa joia para estar com ele naquele grande dia. Você é uma joia muito preciosa para Jesus. Você acredita nisso? Você é uma joia preciosa. Jesus não se compraz do seu sofrimento. Ele está contigo. Ele está vendo tudo. Ele vê o que a sua família passa. Ele vê o que acontece dentro das paredes da sua casa. Ele vê as suas dificuldades. Ele se compadece do seu choro, da sua angústia, da sua tristeza. Mas ele prometeu que, apesar de permitir você passar por essas provações, que ele estaria junto com você, lado a lado, em todos os momentos. Ele não vai te desamparar. Ele não vai desamparar a tua casa, a tua família. Nós vamos terminar aqui lendo o último versículo em 1 Pedro 1:7, onde diz assim. Vamos abrir lá? 1 Pedro 1:7. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Que essa possa ser a sua certeza, que essa possa ser a certeza da sua casa, da sua família, que Jesus está com você nessa prova, na prova do fogo. Desejo que vá bem os seus dias nesse momento. E quero orar por você e pela sua casa agora, para que você tenha essa certeza e leve para a semana essa certeza de que Cristo está contigo em todas as provações. Vamos orar? Grande e amado Pai, nosso Deus, nosso mantenedor, estamos aqui agora colocando os nossos crisóis, as nossas provações aos seus pés, para que o Senhor nos fortaleça, nos purifique e nos ajude a passar por cada situação dessa, confiante que o Senhor está conosco. Confiantes, meu Deus, que o Senhor cuida das famílias, dos seus filhinhos, de cada situação. Que cada família que está ouvindo, Senhor, essa mensagem esta noite, possa dormir sentindo paz de espírito, porque o Senhor já cuidou dos seus problemas e à frente está de todas as situações. Coloco cada família no teu altar, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, é o que te peço e já te agradeço. Amém. Não entendo o porquê. Como pode um pecador receber a graça que vem de Deus, mesmo sem merecer? Sinto as bênçãos em meu viver.
vejo a razão por que Deus me ama assim. O meu coração é duro, sou escravo, não sou ninguém, não consigo entender o porquê do seu amor. Mesmo sendo quem eu sou, Ele me ama. Estende as suas mãos da proteção, Ele me abraça. Não há razão, não encontro explicação, não entendo o porquê. Minhas decisões, meu ser, sempre ferem as vontades de Deus, mesmo sem merecer. Sinto as bênçãos em meu viver. Eu não vejo a razão por que Deus me ama assim. O meu coração é duro, sou um escravo, não sou ninguém, não consigo entender o porquê do seu amor. Mesmo sendo quem eu sou, Ele me ama. Estende as suas mãos da proteção, Ele me abraça. Não há razão. Quando fraco eu me sentir, eu sei que Deus me enviará sua força e poder. E até mesmo que hesite a minha fé, o meu Deus nunca irá me abandonar. Eu não vejo a razão por que Deus me ama assim. O meu coração é duro, sou escravo, não sou ninguém, não consigo entender o porquê do seu amor. Mesmo sendo quem eu sou, Ele me ama. Eu não vejo a razão por que Deus me ama assim. O meu coração é duro, sou um escravo, não sou ninguém, não consigo entender o porquê do seu amor. Mesmo sendo